Façamos um pouco uma meditação a respeito do evangelho que acabamos de ouvir. São Mateus nos coloca este episódio, que é muito simples, mas para mostrar, nos fazer entrar no grande mistério de misericórdia e do amor de Deus para conosco. E é um episódio, como eu disse, simples. João estava no cárcere, havia denunciado o pecado de Herodes, que estava em adultério com a mulher de seu irmão, mulher chamada Herodíades, e por causa dessa denúncia João foi preso. E sabendo que a sua morte se aproximava, mandou 2 discípulos irem a Jesus para perguntar se Jesus era realmente o Messias ou deveriam esperar por outro. João estava naquela escuridão do cárcere, tinha feito já a sua pregação preparatória. Era uma preparação, poderíamos chamar, muito severa, alguns diriam dura, mas era severa no sentido de que mostrava, primeiro, por um lado, a fealdade do pecado e, por outro, a necessidade da conversão por causa da justiça de Deus. O machado está posto à raiz das árvores, ele dizia, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada fora. E não fiqueis dizendo, temos Abraão por pai, porque Deus pode fazer destas pedras muitos filhos de Abraão. E falava que o Messias viria com uma pá na mão para peneirar, e separar e peneirar o trigo da palha e reunir em si o trigo. Era uma pregação que levava o povo à conversão e era necessário porque João estava fazendo o eixo de ligação do Antigo Testamento com o Novo, era o último profeta do Antigo Testamento, estava ali para mostrar realmente a necessidade da conversão para podermos entrar no reino de Deus. E tinha parado de pregar. E quem pregava agora era Jesus. A pregação de Jesus era também uma pregação de conversão. Convertei-vos, porque já chegou para vós o reino de Deus. Mas Jesus usa um método diferente. Um método da acolhida, um método da cura, o método do atendimento de todo o povo, o método da brandura, o método da misericórdia. Quando os fariseus increparam Jesus, dizendo que ele estava comendo com os pecadores, ele dizia que o Filho do Homem veio como um médico para curar e para perdoar. Deus mandou o seu Filho único por amor, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E perdoa uma mulher que foi pega em adultério, vai e não peques mais. Perdoa um paralítico, teus pecados te são perdoados. Cura o leproso, Senhor, se queres, podes limpar-me, quero ser limpo. Ele fica curado. Aquele que tinha a hidropsia, a barriga d'água, está curado. Aquele pai aflito que apresenta o seu filho possesso do demônio, Jesus liberta aquele menino dos demônios e arranca daquele corpo os demônios que faziam tanto mal. Há aquela mulher que há 12 anos sofria de fluxo de sangue, e Jesus diz para ela, vai em paz, a tua fé te salvou, tua fé te curou. E assim Jesus vai pregando, ensinando, e quando vê que o povo está faminto, porque estava seguindo a ele, multiplica os pães 2 vezes, e depois indica que aqueles pães eram prenúncio do pão da vida que ele daria, que é ele mesmo. O pão que eu darei é minha carne para a vida do mundo. De modo que toda a pregação de Jesus é uma pregação que leva à conversão, mas uma pregação que fala muito da misericórdia. Ide contai a João o que vistes e ouvistes. Ele vai dizer para aqueles 2 que foram enviados do cárcere por João.
Os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e bem-aventurado aquele que em mim não achar ocasião de escândalo. Porque ao encontrar Jesus misericordioso, poderíamos nos escandalizar. Nós queríamos um Cristo que viesse com uma espada e acabasse com toda a maldade do mundo. Seria muito bom. Mas se ele viesse com a espada para acabar com toda a maldade, quem ficaria livre? Ninguém, nem eu, nem nenhum de vocês. Porque todos somos pecadores. E a gente não entende porque Deus permite o mal, mas Deus tira o mal, do mal Deus tira sempre um bem. E joio e trigo estão misturados no mundo e também na igreja. E Deus vai separar só no fim do mundo. Embora Ele use também a justiça, e a igreja também pode usar da justiça, mas até a justiça aplicada pela igreja, como por exemplo as penas, o interdito, uma suspensão que pode ser dada aos clérigos, o interdito que pode ser dado aos leigos, ou a excomunhão que pode ser dada a todos, ou qualquer outra pena que se dê na igreja, ela não tem o fim de maltratar, de se vingar da pessoa, mas ela tem o fim de curar. É para levar a pessoa ao arrependimento e, arrependendo-se, a pessoa pedir perdão e aí a sua pena ser remitida, exatamente porque ela se converteu. Portanto, a igreja, mesmo quando ela pune, ela usa de sua misericórdia. Mas olhemos outros aspectos nessa ida daqueles dois discípulos de João a Jesus. Por que João mandou que eles fossem? Primeiro, para que eles vissem com os próprios olhos as maravilhas de Cristo e pudessem encontrar em Cristo a verdade. Assim, todo pregador do Evangelho não é pregador para si, ele prega para levar as pessoas a Jesus. Então, o padre, ele não é um pregador que vai como um agente social. Embora ele faça caridade, o padre não é um agente social que está aí para fazer obras sociais e tudo, embora possa fazer também, mas a sua finalidade não é essa. O padre não é um político que chega para vocês e diz: votem tal partido ou tal partido. Esse partido é o partido de Cristo. E muitas vezes usa o próprio nome de Cristo para dizer: esse é o partido que mais está de acordo com o Evangelho. Não posso fazer isso, de jeito nenhum. Muitas vezes usando até do nome de Jesus para espalhar ideias falsas no meio do povo, de jeito nenhum. O padre também não é um pregador para pregar aqui numa ideologia. A gente sabe que as ideologias são sempre falsas. Aliás, o termo ideologia foi criado por um homem chamado Karl Marx, conhecido. E daí veio o comunismo. Ideologia é uma ideia falsa que se espalha no meio do povo, tendo outra intenção por trás. Essa é a definição que Karl Marx dá de ideologia. Padre não é para isso. O sacerdote ou o pregador do Evangelho, e digo aí também os catequistas, os leigos, que pregam, que dão catecismo e tudo, os professores de religião, eles estão como João, para levarem as pessoas para Jesus. Só para Jesus. Só a Jesus importa, só. João também mandou aqueles homens irem a Jesus para que aqueles homens pudessem contemplar a misericórdia de Jesus e serem atraídos por Ele. Por fim, mandou a Jesus para que Ele diminuísse e Jesus aparecesse, para que eles não se apegassem a João, mas se apegassem a Jesus. De modo que vocês estão vendo que o centro da nossa vida cristã, da nossa vida católica, é a pessoa de Jesus Cristo, que nos atrai,
que nos dá um sentido verdadeiro da nossa vida. E tendo esse novo sentido da vida para enxergarmos o mundo como obra de Deus, como criatura de Deus, e todas as criaturas como meios para alcançarmos o nosso fim último. E nosso fim último só é alcançado porque esse homem, que é Deus, morreu por nós na cruz, e é por isso que nós vamos a Ele. Mas Ele fica aqui na terra, na hóstia consagrada, Jesus todo inteiro, e fica através da igreja. A igreja, ela é a presença de Jesus no mundo, e ela é chamada de católica. E o termo católica significa universal, ou seja, a igreja é para todos os homens. Todos têm um lugar na igreja. E é claro que todos têm um lugar na igreja e entram na igreja pelo batismo. Podem entrar na igreja todos e entram pelo batismo. E católico é aquele que professa a fé que vem dos apóstolos. Por isso deve viver essa fé. Todos têm a mesma fé. Que todas prestam o mesmo culto, centralizado na Santa Missa, sacrifício eucarístico do altar. E todos têm o mesmo regime, que vivem em comunhão com o sucessor de Pedro e com o colégio dos apóstolos, com os sucessores dos apóstolos, que são os bispos. Isso é o que caracteriza aquele que é católico. Mas, como eu disse, católico, a igreja é católica para todos, para que todos venham, para que todos pertençam. Porque nós sabemos que fora da igreja não há salvação. Não há salvação. Eu sei que vão me criticar e fazer muito dislike para mim quando eu disser o que eu vou dizer agora. Lá no céu só tem católico. Podem gritar contra, mas só tem católico. Mesmo aquela pessoa que até inconscientemente não sabia, porque a pessoa pode se salvar, mesmo que não esteja na visibilidade da igreja, desde que não saiba, não conheça a igreja e viva a lei natural, saiba direitinho, ver essa lei natural de acordo com o plano de Deus, ele é um católico em desejo, embora nem conheça ainda. Mas no céu, a igreja tem a sua plenitude, é a esposa, como diz o Apocalipse, ornada para o seu esposo, que é Jesus. Por isso, às vezes, a gente não entende que certas autoridades da igreja rejeitam os próprios católicos. É doloroso isso. Nós aqui temos a graça de termos um bispo tão acolhedor, Dom Luiz Henrique, em Nova Iguaçu também, nossa comunidade lá, no Rio também, os bispos tão acolhedores, que compreendem bem nossa forma litúrgica da missa tradicional, mas infelizmente há outros que não, que muitas vezes até perseguem, que tem aqueles que querem a missa tradicional como cidadãos de segunda classe, ou como dizia o cardeal Ratzinger, que depois se tornou Papa, eu não consigo entender como os meus irmãos do episcopado consideram aqueles que querem a missa tradicional como se fossem verdadeiros leprosos na igreja, dos quais a gente tem que se livrar. Palavras duras do cardeal Ratzinger. Enquanto acolhem pessoas de diversas religiões, inclusive com cultos pagãos dentro da liturgia católica, com abusos litúrgicos, admitem, participam, presidem, oficiam, não conseguimos entender como alguns, graças a Deus não são todos, nem a maioria, mas como alguns têm essa ideia de que se aceita tudo, menos aqueles que querem uma liturgia mais silenciosa, que tenha mais sacralidade, ou que por outro motivo esteja apegado ou identificado com
o rito, mas na forma tradicional. O próprio Código de Direito Canônico diz que aquele que preside a igreja particular, o bispo, ele tem o dever de atender aos fiéis dos diversos ritos na sua diocese, e a gente não entende por que tomam esse tipo de atitude. Deus os julgue. Nós só rezamos para que todos possam receber o atendimento correto e busquem a salvação das almas. Também causa dor aqueles que usam a missa tradicional como um meio de contestação da autoridade, o que é um outro erro, dizendo que só nós temos a verdade, só nós estamos certos, e que a igreja do mundo inteiro se acabou e está reduzida ao pequeno grupo que tem a missa tradicional. O resto são frangalhos. Não é assim. Não tanto o mar, nem tanto a terra. Cuidado. Então não pode-se usar a liturgia tradicional como um meio de contestar a autoridade que foi colocada por nosso Senhor, ou contestar a própria igreja. Isso não é correto. Estamos em tempos realmente difíceis na igreja. Essa presença de Cristo no mundo é de um Cristo sofredor naqueles que são perseguidos fora da igreja, porque são perseguidos pelos inimigos externos, também aqueles que são perseguidos dentro da igreja, aqueles que dentro da igreja se deixam levar pelo demônio e fazem mal às almas, que usam das almas para abusarem de suas consciências. Também, infelizmente, existem grupos dentro da igreja em que seus líderes cometem verdadeiros abusos de consciência, se colocando no lugar de Deus. E digo tudo isso para vocês, para que todos nós sejamos maduros na nossa fé, encaremos com maturidade os problemas que nós enfrentamos e busquemos na oração, na penitência, na adoração ao Santíssimo, busquemos o auxílio de Deus para que dentro da igreja possamos ter esses meios, e já os temos, mas possamos ter mais bons exemplos desses meios para alcançarmos o céu, que é o único objetivo. O único objetivo de qualquer luta na igreja é a salvação das almas. O único, não existe outro. Não existe carreirismo de querer estar acima dos outros. Não existe querer eu ter mais ou menos fiéis, ou grupos maiores ou menores. Não. O objetivo é a salvação das nossas almas e é colaborarmos uns com os outros e unidos a nosso Senhor dentro da igreja como membros deste reino de Cristo que se implanta na terra através dele mesmo, como pessoa, nas diversas instituições e atividades. Mas isso é motivo de escândalo, e seremos bem-aventurados se não nos escandalizarmos. Neste advento, vamos nos converter, olhar para o presépio e contemplar ali a família sagrada, uma família despojada, simples e pobre, mas que nos dá o exemplo de verdadeira santidade. Rezemos também pela nossa igreja, pelos nossos sacerdotes, pelos nossos irmãos perseguidos em todos os lados. Peçamos também para que a Santa Missa seja bem celebrada em toda parte, não haja tantos abusos com a Eucaristia, que nosso Senhor nos dê essa graça de vivermos dias melhores, com muita fé, muita confiança e, sobretudo, com muito amor a nosso Senhor, porque foi exatamente isso que Ele veio trazer à terra. Eu vim trazer fogo à terra e o que eu quero é que ele arda, este fogo de seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.